Em outubro de 1925, uma mulher entrou no apartamento de Florence Scovel Shinn, em Nova York, completamente desesperada. Ela tinha apenas R$ 3 no bolso, 2 filhos famintos, e acabara de receber um aviso de despejo para dali a 5 dias. Florence olhou para ela e disse algo que parecia loucura. Você vai receber dinheiro nas próximas 48 horas, mas tem que fazer exatamente o que eu vou te ensinar agora. A mulher fez. 42 horas depois, ela recebeu um cheque inesperado de R$ 500. Uma herança de uma tia distante que ela nem sabia que existia. Coincidência? Espere até descobrir o que Florence ensinou para ela fazer. Porque o que você vai ouvir nos próximos 20 minutos não é teoria. É o método exato que Florence Scovel Shinn usava para forçar o universo a entregar dinheiro de forma acelerada. E a maioria das pessoas nunca vai descobrir isso. Porque estão cometendo um erro fatal que bloqueia completamente a abundância. Contexto: a descoberta de Florence, 045 a 330. Florence Scovel Shinn não era uma mestre espiritual dessas que vemos por aí. Ela era artista plástica, ilustradora de livros infantis em Nova York nos anos 1920. Mas em 1923, depois de passar por uma crise financeira devastadora que quase a deixou na rua, ela descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. Ela percebeu que existe uma lei universal tão precisa quanto a lei da gravidade. Uma lei que rege o fluxo de dinheiro no universo. E essa lei tem um nome: a lei do retorno equivalente. Florence descobriu que o universo funciona como um espelho perfeito. Tudo que você emite volta para você. Mas não da forma que as pessoas pensam. A maioria das pessoas acha que basta pensar positivo e visualizar dinheiro. Errado. Completamente errado. Florence descobriu que o universo não responde aos seus pensamentos. O universo responde às suas palavras. Mais especificamente, às suas declarações verbais de fé. E ela provou isso de uma forma tão impressionante que seus alunos em Nova York começaram a chamá-la de a mulher que fala com o universo. Entre 1923 e 1940, Florence documentou mais de 200 casos de pessoas que receberam dinheiro inesperado depois de aplicar o método dela. Heranças que apareceram do nada. Cheques esquecidos que chegaram pelo correio. Propostas de trabalho que surgiram de forma inexplicável. Dívidas perdoadas sem motivo aparente. Mas atenção! Isso não é magia. Isso não é esoterismo. Isso é uma lei científica do universo espiritual. E Florence codificou essa lei em um método de 5 passos que qualquer pessoa pode aplicar. Mas antes de revelar esses 5 passos, você precisa entender o erro fatal que está bloqueando seu dinheiro neste momento. O erro fatal, 330 a 6. Florence conta no livro O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. A história de uma aluna chamada Beatriz. Beatriz fazia afirmações positivas todos os dias. Ela visualizava dinheiro. Ela meditava. Ela agradecia. Ela fazia tudo o que os livros de lei da atração mandam fazer. Mas o dinheiro não chegava. Pior, a situação financeira dela estava piorando. Quando Beatriz procurou Florence, ela estava à beira de um colapso nervoso. Eu faço tudo certo, mas nada funciona, ela gritou. Florence pediu para ela repetir as afirmações que ela fazia todos os dias. Beatriz começou. Eu mereço dinheiro. Eu atraio abundância. Eu sou rica. Florence parou ela na primeira frase e disse: Aí está seu erro. Você está mentindo para o universo. Beatriz ficou confusa. Como assim mentindo? Florence explicou. Quando você diz, eu mereço dinheiro,
Seu subconsciente sabe que você não acredita nisso. Porque se você realmente acreditasse, você não precisaria afirmar. Você simplesmente saberia. E quando você mente para o universo devolve a mentira de volta. Você recebe exatamente o que você está emitindo. Falsidade. Esse é o erro fatal que 99% das pessoas cometem. Elas tentam convencer o universo com afirmações vazias, com pensamentos positivos forçados, com visualizações que o subconsciente rejeita. E o universo não é idiota. O universo não responde ao que você quer. O universo responde ao que você realmente acredita. Florence ensinou para Beatriz uma técnica diferente. Uma técnica que não tenta convencer o universo. Uma técnica que ordena ao universo. E essa técnica tem um nome: Decreto de Fé Verbal. O método: os 5 passos do Decreto de Fé. 6, 0 a 11. Passo número 1. Identificar a necessidade exata. Florence dizia: o universo não responde a pedidos vagos. O universo responde a comandos específicos. Você não pode dizer, eu quero dinheiro. Isso é vago demais. O universo não sabe quanto, não sabe quando, não sabe para quê. Você precisa definir o valor exato, o prazo exato e o propósito exato. Por exemplo, eu decreto que até o dia 15 de outubro, eu recebo R$5.000 para pagar minha conta de luz e comprar comida para minha família. Veja a diferença. É específico, é mensurável, é definido no tempo. Florence ensinou isso para todos os alunos dela. E todos que aplicaram receberam resultados. Passo número 2. Declarar em voz alta com autoridade. Isso é crucial. O decreto não funciona se você apenas pensar. O decreto não funciona se você apenas escrever. O decreto só funciona quando você fala em voz alta com autoridade. Por quê? Porque a palavra falada tem poder criativo no universo. A Bíblia diz em Gênesis: no princípio era o Verbo. Deus criou o universo através da palavra falada. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que você também tem poder criativo através da palavra falada. Florence descobriu que quando você declara algo em voz alta, você está ativando uma frequência vibratória que ressoa no campo quântico. E o campo quântico reorganiza as circunstâncias físicas para manifestar aquilo que você declarou. Mas tem que ser com autoridade. Não é para pedir, não é para suplicar, é para decretar. Florence ensinava: não diga, eu gostaria de receber dinheiro. Diga, eu decreto que o dinheiro vem para mim agora. A diferença é brutal. Passo número 3. Agradecer antes de receber. Esse passo é o que separa os amadores dos mestres. A maioria das pessoas agradece depois que recebe. Florence ensinou o oposto. Você agradece antes de receber. Porque quando você agradece antes, você está sinalizando para o universo que você já tem fé de que vai receber. E a fé é a substância das coisas que se esperam. A fé é a ponte entre o mundo invisível e o mundo visível. Florence Scovel Shinn. Em seu livro, ela nos conta uma história incrível. A história de uma mulher que precisava urgentemente de $100 para uma cirurgia. Florence, com sua sabedoria infinita, ensinou a ela um decreto poderoso. Eu agradeço, porque o universo já providenciou os $100 que eu preciso. Eu agradeço, porque o dinheiro já está a caminho. A mulher, com fé inabalável, repetiu o decreto todos os dias, durante 3 dias. E no 3º dia, um milagre. Ela recebeu um telefonema de um antigo empregador, que devia a ela exatamente $100 por um trabalho realizado 2 anos antes. Ele havia esquecido completamente do pagamento. Mas naquele dia, naquele momento específico,
A lembrança surgiu do nada. Coincidência? Florence era enfática. Não existe coincidência. Existe a lei em ação. Passo número 4. Agir como se já tivesse recebido. Este é o passo que mais gera confusão. As pessoas, muitas vezes, interpretam de forma equivocada. Agir como se já tivesse recebido. Não significa gastar o que não se tem. Não significa se endividar. Não significa agir de forma irresponsável. Significa transformar sua atitude interna. Florence explicava de forma brilhante. Se você já tivesse 10.000 reais na conta, como você se sentiria? Como você caminharia? Como você falaria? Como você trataria as pessoas ao seu redor? Você andaria de cabeça baixa, preocupado, ansioso? Jamais. Você caminharia com confiança, com tranquilidade, com profunda gratidão. Então, faça isso agora, antes mesmo de o dinheiro chegar, porque o universo ressona com a frequência vibratória que você emite. Se você emite vibrações de escassez, inevitavelmente você atrai escassez. Mas se você emite vibrações de abundância, você colhe abundância em sua vida. Florence tinha uma aluna que se encontrava desempregada e desesperada por dinheiro. Em vez de se entregar ao desespero e à lamentação, Florence a instruiu a fazer algo surpreendente. Vista-se como se fosse para uma entrevista de emprego importantíssima. Use sua melhor roupa. Penteie seus cabelos com esmero. Use seu perfume favorito. Saia de casa e caminhe pelas ruas. Com a postura de alguém que já conquistou o emprego dos seus sonhos. A princípio, a mulher achou a ideia um tanto estranha. Mas, confiando na sabedoria de Florence, ela obedeceu. E no segundo dia, enquanto caminhava, ela encontrou uma antiga conhecida. Essa conhecida trabalhava em uma empresa que estava contratando. Resultado? Ela foi contratada naquela mesma semana. Você consegue ver como a lei funciona? O universo abre portas para aqueles que agem com fé inabalável. Passo número 5. Soltar o controle e confiar no timing divino. Este é, sem dúvida, o passo mais desafiador de todos. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de querer controlar tudo. Queremos decidir como o dinheiro vai chegar. Queremos determinar quando ele vai chegar. Queremos escolher de onde ele virá. Mas Florence, com sua sabedoria, nos adverte. Você não é suficientemente inteligente para saber o melhor caminho. O universo é. Seu trabalho é decretar com fé ardente. O trabalho do universo é prover o caminho. E muitas vezes, o caminho que o universo escolhe é completamente inesperado. Florence nos conta a história de um homem que decretou receber 1.000 AIR. Ele esperava receber esse valor de um cliente que lhe devia. Mas o cliente não pagou. Ele se sentiu frustrado e quase desistiu da técnica. Mas Florence o encorajou. Espere, o universo ainda não terminou de agir. 2 semanas depois, a irmã desse homem vendeu um terreno que pertencia a ambos. Um terreno que ele havia completamente esquecido. Ela enviou para ele a metade do valor da venda. 1.000 reais. Consegue perceber? O universo conhecia um caminho que ele nem sequer imaginava. Por isso, o último passo é: solte. Não se obsesse em controlar. Decrete. Agradeça. Haja com fé. E confie plenamente. Casos documentados. 11 TLS 14. Agora, deixe-me te mostrar que isso não é apenas teoria. Isso funciona. E existem centenas de casos documentados que comprovam. Caso número 1. A mulher do cheque de 500 horas. Essa é a história que compartilhei no início. A mulher, com apenas 3 reais, 2 filhos para criar.
e um aviso de despejo iminente, em apenas 5 dias. Florence a ensinou a proferir o seguinte decreto: Eu decreto que, nas próximas 48 horas, o universo providenciará todo o dinheiro que eu preciso para pagar meu aluguel e alimentar meus filhos. Eu agradeço, porque isso já está feito. A mulher, com fé inabalável, repetiu o decreto em voz alta. 6 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. No segundo dia, ela recebeu um telegrama informando que uma tia distante havia falecido e deixado uma herança de $500 para ela. Ela sequer sabia da existência dessa tia. Caso número 2. O homem que decretou um emprego e recebeu 2. Este caso está ricamente documentado no livro O Poder da Palavra Falada, de Florence Scovel Shinn. Um homem, desempregado há 6 meses, desesperado por uma oportunidade, ele fez o seguinte decreto: Eu decreto que, até o final desta semana, eu receberei uma proposta de emprego perfeita para mim. Ele repetiu o decreto 3 vezes ao dia. E no 4º dia, um milagre. Ele recebeu 2 propostas de emprego, no mesmo dia. Uma, de uma empresa para a qual ele havia se candidatado há 4 meses e nunca obtido resposta. A outra, de uma empresa que ele nem conhecia, mas que um amigo havia indicado seu nome. Sem avisá-lo, ele escolheu a melhor opção e começou a trabalhar na semana seguinte. Caso número 3. A professora que decretou R$200 e recebeu 250. Essa história é incrível, porque demonstra que o universo, por vezes, nos concede ainda mais do que pedimos. Uma professora com $200 de aluguel atrasado, aflita com a situação. Ela proferiu o seguinte decreto: Eu decreto que receberei $200 esta semana. Ela repetiu o decreto todos os dias. E no 5º dia, a escola onde ela lecionava anunciou um bônus inesperado de fim de ano para todos os professores. O valor do bônus dela? R$250. Ela pagou o aluguel e ainda lhe sobraram R$50. Esses casos não são exceções. Esses casos são a regra, quando você aplica o método corretamente. Mas existe um detalhe crucial que preciso compartilhar com você agora. Um detalhe que faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. O segredo final, a frequência vibratória, 14 a 17, é essa. Florence descobriu que não basta simplesmente proferir o decreto. Você precisa proferir o decreto na frequência vibratória correta. E qual é essa frequência correta? A frequência da certeza inabalável. Não é a frequência da esperança. Não é a frequência do desejo. É a frequência da absoluta certeza. Como alcançar essa frequência? Florence desenvolveu uma técnica específica, que ela chamava de o estado de consciência da realização. Funciona da seguinte forma: antes de proferir o decreto, feche os olhos e imagine a cena. Depois de você já ter recebido o dinheiro, não imagine o dinheiro chegando. Imagine você já com o dinheiro em suas mãos. Como você se sente? Aliviado? Grato? Feliz? Tranquilo? Sinta essa emoção com intensidade. Deixe essa emoção preencher todo o seu ser. E então, nesse estado emocional elevado, abra os olhos e profira o decreto em voz alta. A diferença é absurda, porque agora o decreto não está saindo apenas da sua boca. Está emanando do seu coração. E o universo responde ao coração, não à boca. Florence ensinava isso a todos os seus alunos. E ela dizia: se você proferir o decreto sem emoção, é como enviar uma carta sem selo. A carta não chegará ao destino. Mas se você proferir o decreto com emoção, com a frequência da certeza, é como enviar uma carta por entrega expressa. Chegará rapidamente. E tem muito mais.
Florence Scovel Shinn descobriu algo incrível. Existe uma hora do dia específica onde o decreto tem mais poder. Qual hora? Logo ao acordar e logo antes de dormir. Por quê? Porque nesses dois momentos, seu subconsciente está mais aberto. A mente crítica está desligada. E o decreto penetra direto no subconsciente. E é no subconsciente que acontece a verdadeira criação. Então, a técnica completa é assim. Manhã, acorde, entre no estado de certeza e faça o decreto em voz alta 3 vezes. Noite, antes de dormir, entre no estado de certeza e faça o decreto em voz alta 3 vezes. Faça isso todos os dias, até receber. Florence garantia: se você fizer isso com fé genuína, você vai receber. Pode ser em 2 dias. Pode ser em 2 semanas. Pode ser em 2 meses. Mas você vai receber. Porque a lei não falha. O universo não esquece. O que você decreta com fé, você recebe. Os 7 erros que bloqueiam o decreto. 17 Marsdasar a 20 Yassá. Agora presta atenção. Porque eu vou revelar os 7 erros que fazem o decreto não funcionar. Se você está cometendo algum desses erros, o método não vai funcionar. E você vai achar que o problema é com a técnica. Mas o problema é com a aplicação. Erro número 1. Fazer o decreto com dúvida. Florence dizia: fé misturada com dúvida é como água misturada com óleo. Não se misturam. Se você faz o decreto, mas ao mesmo tempo fica pensando: será que vai funcionar? Você acabou de cancelar o decreto. O universo responde à sua convicção dominante. Se a dúvida é maior que a fé, o universo entrega a dúvida de volta. Ou seja, nada acontece. Como resolver? Finja que você já recebeu. Finja até que se torne real. Porque a fé é isso. Agir como se você já tivesse, antes de ter. Erro número 2. Decretar e depois reclamar da situação atual. Esse erro é mortal, porque você faz o decreto de manhã, mas durante o dia fica reclamando que está sem dinheiro ou que a vida está difícil. Florence explicava: cada vez que você reclama, você está fazendo um decreto negativo. E o decreto negativo tem o mesmo poder que o decreto positivo. Então, se você decreta abundância de manhã, mas reclama de escassez à tarde, os 2 decretos se cancelam. A regra de ouro é: nunca fale sobre a falta. Sempre fale sobre a abundância que está chegando. Em vez de dizer: eu estou sem dinheiro, diga: o dinheiro está a caminho para mim. Parece besteira? Florence provou que funciona. Erro número 3. Ficar obcecado com o como. Esse é o erro que mais bloqueia resultados. As pessoas fazem o decreto, mas depois ficam obcecadas tentando descobrir como o dinheiro vai chegar. Elas ficam planejando, calculando, forçando situações. E Florence dizia: quando você tenta controlar o como, você está dizendo para o universo que você não confia nele. E quando você não confia, o universo não entrega. Seu trabalho é decretar. O trabalho do universo é providenciar o caminho. Você não precisa saber como. Você só precisa confiar que vai acontecer. Erro número 4. Contar para todo mundo o que você está fazendo. Florence era categórica nisso. Mantenha seus decretos em segredo. Por quê? Porque quando você conta para as pessoas, você está abrindo espaço para a dúvida delas contaminar sua fé. Alguém vai dizer: isso não funciona. Alguém vai dizer: você está se iludindo. Alguém vai dizer: você precisa ser realista. E essas palavras negativas vão plantar sementes de dúvida no seu subconsciente. Florence ensinava: o decreto é como uma semente que você planta na terra.
Se você ficar desenterrando a semente para mostrar para os outros, ela nunca vai crescer. Plante, cubra com terra e deixe o universo fazer o trabalho. Erro número 5. Desistir antes da hora. Esse é talvez o erro mais comum. As pessoas fazem o decreto por 3 dias, não veem resultado e desistem. Mas Florence dizia: o universo tem o timing perfeito. Às vezes a resposta vem rápido. Às vezes demora, mas sempre vem, se você mantiver a fé. Florence conta no livro dela sobre um homem que decretou receber um emprego específico. Ele fez o decreto todos os dias durante 3 meses. Nada acontecia. Ele estava quase desistindo. No dia que ele ia desistir, ele recebeu um telefonema. Era exatamente o emprego que ele tinha decretado. A vaga tinha acabado de abrir. Se ele tivesse desistido um dia antes, ele teria perdido. Erro número 6. Decretar uma coisa e agir o oposto. Você não pode decretar abundância e agir com escassez. Se você decreta que vai receber dinheiro, mas na hora de dar uma gorjeta você dá o mínimo possível porque está sem dinheiro, você acabou de bloquear o decreto. Por quê? Porque o universo vê suas ações, não suas palavras. Florence ensinava: seja generoso antes de receber, porque quando você dá, você está dizendo para o universo que você confia que tem o suficiente. E o universo multiplica aquilo que você confia ter. Erro número 7. Usar o decreto para prejudicar alguém. Florence era clara. O universo não atende decretos que vêm de um coração impuro. Se você decreta dinheiro para você, mas fica feliz quando vê alguém perdendo dinheiro, você bloqueou seu próprio decreto. Por quê? Porque o universo é um espelho. O que você deseja para os outros volta para você. Florence dizia: deseje abundância para todos. Celebre a prosperidade dos outros, porque quando você faz isso, você está sinalizando para o universo que você acredita em abundância ilimitada. E o universo entrega a abundância ilimitada de volta para você. Protocolo prático de 21 dias. 20 reais a 23 reais. Agora vem a parte mais importante. O protocolo prático que você vai aplicar começando hoje. Florence ensinou esse protocolo para centenas de alunos e funcionou para todos que aplicaram com fé. O protocolo dura 21 dias. Por que 21 dias? Porque Florence descobriu que 21 dias é o tempo necessário para reprogramar o subconsciente. Aqui está o passo a passo completo. Dia 1 a 7, purificação da consciência. Nos primeiros 7 dias, você não vai fazer o decreto ainda. Você vai apenas preparar sua consciência. Como? Eliminando toda conversa negativa sobre dinheiro. Toda vez que você for falar sobre dinheiro, você só vai falar de forma positiva. Nada de eu estou sem dinheiro. Nada de está tudo caro. Nada de eu não posso pagar. Em vez disso, você vai dizer: o dinheiro flui facilmente para mim. Eu tenho o suficiente. O universo providencia tudo o que eu preciso. Faça isso rigorosamente por 7 dias. Florence garantia. Isso sozinho já vai começar a mudar sua vibração financeira. Dia 8 a 14, início dos decretos diários. A partir do dia 8, você vai começar a fazer os decretos. Lembra dos 5 passos que eu ensinei? Agora é hora de aplicar. Todo dia, ao acordar, identifique a necessidade exata. Declare em voz alta com autoridade. Agradeça antes de receber. Todo dia, antes de dormir, repita o mesmo processo. Faça isso todos os dias durante 7 dias seguidos, sem pular nenhum dia. E durante esses 7 dias, continue eliminando toda conversa negativa sobre dinheiro. Dia 15 a 21, intensificação.
e solidificação. Nos últimos 7 dias, você vai intensificar a prática. Além dos decretos de manhã e de noite, você vai adicionar um decreto no meio do dia. E você vai adicionar uma prática que Florence chamava de ação de fé. O que é ação de fé? É fazer algo que demonstra que você confia que o dinheiro está vindo. Por exemplo, se você decretou que vai receber R$10.000, você pode separar um envelope e escrever nele dízimo dos meus R$10.000 e colocar R$1.000 imaginários dentro. Parece loucura? Florence dizia: quando você age como se já tivesse recebido, o universo materializa aquilo que você está agindo. Outro exemplo de ação de fé: doe algum dinheiro, mesmo que seja pouco. Porque quando você doa, você está sinalizando abundância. Faça esses últimos 7 dias com intensidade máxima. E no dia 21, você vai fazer uma cerimônia de agradecimento. A cerimônia é simples. Você vai agradecer em voz alta por tudo que você decretou, como se já tivesse recebido tudo. Florence garantia: se você fizer esse protocolo de 21 dias com fé genuína, algo vai mudar na sua vida financeira. Pode não ser exatamente do jeito que você esperava, mas vai mudar, porque a lei não falha. Casos especiais: emergências financeiras, 23/0 a 25, Tiara. Agora, tem pessoas que estão em emergência financeira. Não podem esperar 21 dias. Florence tinha um protocolo específico para emergências. Ela chamava de decreto de emergência das 24 horas. Funciona assim: você escolhe-se um período de 24 horas. Pode ser das 8 da manhã de hoje até as 8 da manhã de amanhã. Durante essas 24 horas, você vai fazer o decreto a cada 2 horas. Ou seja, 12 vezes em 24 horas. Mas atenção, você não pode ter nenhum pensamento negativo sobre dinheiro nessas 24 horas. Nada de dúvida, nada de medo, nada de ansiedade. Toda vez que um pensamento negativo aparecer, você substitui imediatamente pelo decreto. Florence conta a história de uma mulher que estava para perder a casa. O banco ia executar a hipoteca no dia seguinte. Florence ensinou ela a fazer o decreto de emergência das 24 horas. A mulher fez. Ela decretou a cada 2 horas durante 24 horas seguidas. Eu decreto que o dinheiro da hipoteca aparece agora. Eu agradeço porque isso já está feito. No final das 24 horas, ela recebeu uma ligação. Era um primo distante que tinha ouvido falar da situação dela. Ele emprestou o dinheiro sem cobrar juros. A casa foi salva. Coincidência? Florence dizia: a coincidência é Deus agindo anonimamente. Mas atenção, o decreto de emergência só funciona se você realmente mantiver a fé durante as 24 horas inteiras. Se você duvidar no meio do caminho, você quebra a corrente energética. E tem mais uma técnica que Florence ensinava para casos extremos. Ela chamava de o cheque do universo. Você pega uma folha de papel, você desenha um cheque e você preenche com o valor exato que você precisa. Mas em vez de assinar com seu nome, você assina com o universo. E você carrega esse cheque no bolso durante 7 dias. Toda vez que você olhar para o cheque, você agradece porque o dinheiro já foi depositado na sua conta espiritual. Florence ensinava isso e dizia: quando você faz isso, você está fazendo uma declaração de fé tão poderosa que o universo é obrigado a responder. Parece simples demais? Florence dizia: as maiores verdades são sempre as mais simples. Testemunhos modernos, 25/10 a 27, mas agora você pode estar pensando: isso funcionava nos anos 1920. Mas será que funciona hoje? A resposta é sim, porque as leis universais não mudam.
Deixa eu te contar alguns casos modernos de pessoas que aplicaram o método de Florence e receberam resultados. Caso 1. Ana, do Brasil. 2018. Ana estava desempregada há 8 meses. Ela tinha R$ 200 na conta. E um filho pequeno para alimentar. Ela descobriu o livro de Florence na internet. Ela aplicou o protocolo de 21 dias. No dia 16 do protocolo, ela recebeu uma proposta de trabalho home office de uma empresa dos Estados Unidos. O salário? R$ 5.000 por mês. 3 vezes mais do que ela ganhava no emprego anterior. Caso 2, Roberto, de Portugal. 2020. Roberto tinha uma dívida de 15.000 euros. Ele estava sendo processado pelo banco. Ele fez o decreto de emergência das 24 horas, seguindo exatamente o que Florence ensinou. No dia seguinte, um investidor apareceu interessado em um projeto antigo que Roberto tinha abandonado há 3 anos. O investidor pagou 20.000 euros pelo projeto. Roberto pagou a dívida e ainda sobrou dinheiro. Caso 3, Maria, da Argentina. 2022. Maria precisava de $3.000 para uma cirurgia urgente da mãe dela. Ela fez o protocolo do cheque do universo. Ela carregou o cheque de $3.000 no bolso durante 7 dias. No 5º dia, ela recebeu uma mensagem de uma amiga de infância que ela não via há 15 anos. A amiga tinha vendido uma casa e queria doar uma parte do dinheiro para causas de saúde. Ela doou exatamente $3.000 para Maria pagar a cirurgia da mãe. Esses casos são reais. Esses casos são documentados. E eles provam que o método de Florence funciona. Não importa o ano. Não importa o país. Não importa a situação. A lei é universal. E a lei não falha. Chamada para ação final. 27.0 a 30. Agora chegou a hora da verdade. Você tem 2 opções. Opção 1. Você pode ignorar tudo o que você acabou de ouvir. Você pode continuar fazendo do jeito que sempre fez. Afirmações vazias. Visualizações sem fé. Esperando que o dinheiro caia do céu. E você vai continuar tendo os mesmos resultados que sempre teve. Opção 2. Você pode aplicar o método de Florence. Você pode fazer o protocolo de 21 dias. Você pode decretar com fé genuína. E você pode ver o universo responder. A escolha é sua. Mas antes de escolher, eu quero que você entenda uma coisa. Florence Scovel Shinn não era uma mulher comum. Ela era uma mulher que descobriu uma verdade que a maioria das pessoas nunca vai descobrir. A verdade é essa. O universo não é contra você. O universo não está te negando nada. O universo está esperando você dar a ordem certa. Da forma certa. Com a fé certa. E quando você faz isso, o universo entrega. Sempre. Sem falhar. Florence viveu isso na pele. Ela passou de artista quebrada para professora espiritual próspera. Ela ajudou centenas de pessoas a saírem da miséria financeira. E ela deixou esse conhecimento registrado para que você pudesse aplicar hoje. Então minha pergunta para você é: você vai aplicar ou você vai continuar reclamando que a vida é difícil, que o dinheiro não chega? E nada dá certo, porque se você escolher reclamar, o universo vai continuar te dando motivos para reclamar. Mas se você escolher decretar com fé, o universo vai te dar motivos para agradecer. Então, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Eu quero que você faça isso. Agora mesmo. Primeiro, pause este áudio. Pegue um papel e uma caneta. Segundo, escreva qual é a sua necessidade financeira exata. Quanto você precisa? Para quê? Até quando precisa desse dinheiro? Terceiro, escreva o seu decreto. Use a fórmula que a própria Florence ensinou. Seja específico
Seja claro. Quarto, fale o decreto em voz alta. 3 vezes. Agora mesmo. Com autoridade. Com fé. Como se você já tivesse recebido. Quinto, agradeça. Sinta a gratidão. Como se o dinheiro já estivesse na sua conta bancária. Sinta essa abundância real. E sexto, comprometa-se a fazer isso todos os dias. Durante 21 dias. Sem falhar. Se você fizer isso, você vai começar a ver sinais. Você vai começar a ver portas se abrindo. Você vai começar a ver oportunidades aparecendo, como nunca viu antes. Porque o universo sempre responde à fé. Sempre respondeu. E sempre vai responder. É uma lei. Florence Scovel Shinn provou isso. Centenas de alunos dela provaram isso. E agora, é a sua vez de provar. De sentir essa força na sua vida. Então, por favor, não deixe esse conhecimento morrer aqui. Não seja mais uma pessoa que ouve e não aplica, que deixa a vida passar sem agir. Seja a pessoa que ouve e transforma a própria vida, que usa o poder da fé para alcançar a abundância. Porque a única diferença entre você e alguém que está recebendo abundância neste momento é que essa pessoa decretou com fé e você ainda não. Mas isso pode mudar hoje. Agora, neste exato momento. A escolha é sua. Então, faça a sua parte. Decrete com fé. E deixe o universo fazer a parte dele. Deixe a magia acontecer. E quando o dinheiro chegar, e ele vai chegar, você vai lembrar deste áudio. Você vai lembrar de Florence Scovel Shinn. E você vai agradecer por ter acreditado, por ter tido a coragem de mudar a sua vida. Porque a fé move montanhas, a fé abre portas e a fé faz o universo entregar dinheiro. Quando você faz exatamente o que Florence Scovel Shinn ensinou. É uma fórmula infalível. Esse é o poder que você tem. Use com sabedoria, use com gratidão e use agora. Não perca mais tempo. O universo está esperando a sua ordem. Ele está pronto para te abençoar com abundância. Basta você acreditar.